Bendición, hermanos. Amém. Podem sentar todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor mais uma manhã de domingo para aprendermos mais de sua gloriosa palavra. E hoje estaremos abordando o tema Cosmovisão Missioneira. É um tema fundamental, maravilhoso, que enriquece muito nossa vida espiritual. Glória a Jesus. Deus, por meio de sua gloriosa palavra, fortalece nossas vidas espirituais, nos prepara, nos capacita para o trabalho do Senhor Jesus Cristo. De acordo com o que aprendemos na Bíblia Sagrada, Jesus nos chama para a salvação e já nos incumbe da responsabilidade de compartilhar, de predicar, de ensinar o Evangelho a outras vidas para que também sejam salvos e liberados por nosso Senhor Jesus Cristo. Em la lição de hoje, estaremos estudando aqui, como dizem os irmãos, o tema Cosmovisão Missioneira, e está passado no capítulo 15 da Epístola de Pablo a los Romanos. Já no final desta epístola, e no final desta carta, Pablo, depois de ter falado com relação à tolerância de los hermanos maduros na vida espiritual para com aqueles imaduros espiritualmente dizendo. Então, Pablo, depois de falar, aconselhando a los hermanos a ter tolerância para com aqueles que são imaduros na vida espiritual, ele habla sobre este tema maravilhoso, a cosmovisão missioneira. Habla sobre a importância e também a necessidade de nós outros levar o Evangelho, predicar a palavra de Deus a muitas outras vidas que não conhecem Jesus. Pablo deixa claro neste capítulo 15 de Romanos que sua preocupação era predicar o Evangelho, era levar as pessoas ao conhecimento da palavra. E é tanto que ele deixou claro também nesse capítulo que sua maior preocupação era predicar o Evangelho, era ensinar sobre Cristo em regiões onde o Evangelho não teria sido predicado, onde as pessoas não tinham conhecimento de Cristo. Pablo não tinha preocupação em predicar onde Cristo já havia sido predicado. A preocupação dele era de levar o Evangelho a vidas que ainda não conheciam Cristo, para que assim pudera crescer a igreja do Senhor Jesus e o número de vidas, obviamente, e conhecesse Cristo Jesus e fora salvo e liberado por Ele, por la misericórdia do nosso poderoso Deus. Antes de nós começarmos o capítulo de número 1 desta lição, queda aqui em aberto para os irmãos que queiram comentar algo com relação a esse tema, Cosmovisão Missioneira, e os irmãos queiram abordar, ressaltar algo, dizer algo com relação a esse tema, de acordo com o que têm estudado, os irmãos têm a oportunidade. Glória a Jesus. É um tema muito importante para nossas vidas espirituais. Algum dos irmãos que têm estudado e queiram dizer algo? Bueno, pode ser que eu não compreendi bem, não? Pero estamos aqui para falar. Porque aqui diz que Pablo usou como se fosse uma estratégia para abrir sua empresa, que aqui diz, e também para ter a oportunidade de predicar o Evangelho. Então, ele foi a trabalho também, mas também com a intenção de abrir uma igreja. É assim que eu entendi aqui nesta lição, que ele foi a trabalhar, sim, com o intuito de que os romanos entendessem o seu chamado. Claro, em se tratando de Roma, por exemplo, já tinha a igreja estabelecida em Roma, fundada em Roma. Não foi Pablo que fundou esta igreja em Roma. Como estudamos na lição de número 1, quando a introdução desta epístola, quem fundou esta igreja?
foi Pablo ou Pedro, enfim, foram obviamente irmãos que se converteu por meio da predicação ou ensino hasta mesmo de Pablo, que foi para Roma e allí empieza a igreja do Senhor Jesus. Pablo, inspirado por el Espírito Santo, sentiu a necessidade, obviamente, de escrever esta carta para ensinar aos irmãos com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação, sobre a justificação, salvação por la graça, explicar com relação à lei, o que significava a lei, o que representa para a igreja hoje e tal, enfim. Então, o objetivo de Pablo era enviou esta carta para preparar os irmãos, e ele disse que tinha um desejo muito grande de ir, e que breve, temprano, ele iria a Roma para conhecer personalmente os irmãos e para estar ali com eles, para a fim de ensinar a gloriosa palavra de Deus. Pero já tinha igreja ali. Pero, obviamente, Pablo foi em muitas outras cidades e ali, por onde passava, fundava igrejas, né? E vidas eram salvas por Cristo Jesus. Esta é nosso objetivo. Quando vamos a uma cidade, por exemplo, que não há igreja, um pueblo que não há igreja, o servo de Deus, um obreiro, um cristiano que tem o fogo do Espírito em el coração, a primeira coisa que pensa é já na igreja, não? Aqui necessita de uma igreja. Não na visão de igreja impressa, na visão espiritual. Aqui necessita de uma igreja, aqui necessita de cultos, necessita de predicar o Evangelho para que vidas sejam salvas e liberadas por Cristo. E não só pensar desta maneira, é pensar também o que eu posso fazer para predicar este Evangelho, para ajudar no crescimento da obra de Deus. Porque hoje, por exemplo, às vezes a visão de muitos em se tratando de igreja é uma visão cerrada no aspecto de ver a igreja como se fosse só uma organização humana ou uma empresa. E aí está mais cômodo, por exemplo, nós estamos reunidos aqui todos os cultos para alabar a Deus, se emocionarmos, se llenar da unção do Espírito Santo, falar línguas estranhas, ver a manifestação de Deus, isso é algo maravilhoso. Mas não pode só quedar aqui. É como o tema central que temos das escolas bíblicas dominicais aqui em Orense: entrando para aprender e saindo para ensinar. Esse é o lema, é o tema central de nossa vida enquanto cristianos. Reunimos aqui em el templo para aprender, preparar um aspecto espiritual e teológico, para sairmos da porta afuera, para predicar o Evangelho, para ganhar outras vidas para o reino de Deus. Não podemos quedar como formados e só pensando em nós outros: estou bem, minha família está bem, estou bem espiritualmente, está. Não, devemos ter o fogo do Espírito, da evangelização em nossos corações, para que podamos de porta afuera do templo predicar, ensinar a palavra a outras pessoas. E aí, tenha em mente, o que eu posso fazer para contribuir? Às vezes, a igreja em si recebe muitas críticas. E quando eu digo igreja em si, não estou dizendo só na igreja de Orense, e exclusivamente na igreja onde nós outros hacemos parte, congregamos. Nas igrejas em geral, recebem muitas críticas, às vezes de irmãos, de obreiros, mas dificilmente alguém para dizer o que eu posso fazer para contribuir para o crescimento da igreja. Às vezes a pessoa diz: a igreja não cresce, então o pastor é o culpado da igreja não crescer e tal. Mas não se trata só do pastor, se trata de nós outros enquanto igreja. Eu sempre digo aos irmãos que nós outros como igreja, a Bíblia ensina que somos uma família, somos um corpo, somos um organismo vivo, somos uma equipe. Então devemos trabalhar em prol de uma visão e com um objetivo de ganhar vidas para Cristo. Não é onde 1, 2, 3 trabalham e nós outros quedam tranquilos, sentados e tal. Não, todos devem ter a preocupação que eu posso fazer ou devo fazer para contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra. E cada um de nós outros, com todas as limitações que temos, nós outros buscar fazer algo para contribuir para o crescimento e a predicação do Evangelho. Obviamente, muitas outras vidas que aún não são alcançadas serão alcançadas por la predicação da palavra e serão salvas e liberadas por el poder glorioso de Deus. O pastor não faz a obra de Deus solo, faz com a igreja. Eu já disse aos irmãos muitas vezes, e eu repito: a história são vistas de arriba, não de abaixo.
Por exemplo, reúne a igreja toda e edifica um templo, tal, aí de repente na história vai quedar, o pastor construiu um templo. Aqueles que puseram a mão na massa e tal, não aparece eles aqui. Os irmãos compreendem? Porque assim a história geralmente é vista de arriba, não de abaixo. Pero nós outros sabemos que no reino de Deus não é só o pastor que faz a obra. Pode ser que alguém, quando vai relatar sobre a história da igreja de Orense, aparece só o nome do pastor, o nome dos irmãos que estão no anonimato, e muitos nem sabem o nome dele, pode que nunca vão saber o nome deles, pero Deus não sabe, Deus não conhece, e nós outros sabemos que a obra não é feita só por el pastor, é feita por a igreja. À luz da Bíblia Sagrada, vemos aqui muitas pessoas que foram usadas por Deus de forma extraordinária, e seus nomes não quedaram registrados aqui em El Santo Livro. Por exemplo, a mulher samaritana. Quem sabe o nome da mulher samaritana? Levante a mão. Amém? Eu também não sei, porque não está registrado o nome dela aqui. Pero ela foi a primeira missioneira para os gentiles, foi ela. Chegou na cidade chamada Sícar e predicou sobre Jesus, e a multidão foi encontrar com Jesus. Os irmãos compreendem? Seu nome não aparece aqui. Está registrado simplesmente a mulher samaritana. A mulher samaritana. E muitas outras mulheres, muitos outros homens que tu nome não estão registrados aqui na Bíblia, pero eles disseram a obra de Deus, Deus atuou de forma extraordinária por intermédio deles. Então, sepas de uma coisa, o pastor não faz a obra solo, nós outros não fazemos a obra de Deus solo, a obra de Deus é feita por meio da igreja. A igreja recebeu o ministério sacerdotal, não foi só o pastor que recebeu o ministério sacerdotal, fora a igreja general que recebeu o ministério sacerdotal. Então, como nós outros temos esse ministério, todos nós outros devemos contribuir, dar de nós outros, a ser algo para contribuir para a predicação do Evangelho em nome do Senhor Jesus. E muitas outras vidas serão alcançadas por el poder de Deus Todo-Poderoso. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Alguém mais quer dizer algo que estudou, entendeu de la lição? Cosmovisão missioneira. Glória a Jesus. Que é a palavra cosmovisão? A palavra cosmovisão, cosmo significa de cosmo, de mundo. Visão significa cosmovisão, visão de mundo. Glória a Jesus. E Paulo tinha esta visão missioneira, não tinha uma visão cerrada. A visão de Paulo, o desejo de Paulo era de alcançar o mundo de sua época. E mire que as limitações da época de Paulo eram muito mais grandes que a de hoje. Hoje os missioneiros, eles viajam de avião. É ou não é, irmã? De conforto de coach, mais confortável. E tal. A época de Paulo tinha que ser um camello, um asno, o transporte mais rápido. Um asno, imagina a buzina do asno. Amém, irmã? Um cavalo, a pé, ou quando ele tinha que ir para um outro país, navio. Imagina, e não tinha os confortos que tem no navio hoje. Um cruzeiro, não. Porque Paulo disse aqui, mira, que ele não ia a Roma ser um cruzeiro. Não, ele não ia a Roma de passeio, conhecer o imperador. Ele ia a serviço, a trabalho do Senhor, predicar o Evangelho, ajudar os irmãos a crescer e se fortalecer na vida de fé. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Nós não devemos ter essa preocupação também, irmãos, essa visão de mundo, aleluia, essa cosmovisão, visão missioneira, visão espiritual. Paulo, a intenção dele não era alcançar o mundo com a filosofia humana de Aristóteles, de Platão, não, era com a predicação do Evangelho. E é tanto que ele discursou contra muitas filosofias gregas, filosofias humanitárias, filosofias contra a palavra. Paulo ele debateu essas filosofias que hasta estavam entrando na igreja e levando muitos a apostatar da fé. Então, Paulo, ele, por meio da palavra do Evangelho, ele combateu essas heresias
e ensinou a poderosa palavra de Deus, levando muitas vidas a conhecer a Cristo e a se fortalecer em la vida de fé. E ele chama a atenção da igreja de Roma, que eles deviam ter esta visão missionária, que eles deviam ter esse desejo de fazer a obra de Deus, e Paulo chama eles para ajudar nesta obra missionária. Amém, irmãos? Nós outros, enquanto igreja, devemos ter isso em mente. Não é pensar, mira, isso é para o pastor, isso é para obreiros, eu não sou obreiro, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. Eu disse aos irmãos, já no curso para os obreiros, eu disse aos irmãos que em las funções na Bíblia nunca aparece nos dones ministeriais, tratando de ministério, não aparece nem no ministério específico, nem no ministério leigo da igreja, não aparece lá o título missioneiro como um desses dones. Por exemplo, dones ministeriais aparece de apóstolos, profeta, evangelista, pastores e maestros ou doutores. No ministério leigo da igreja aparece ali de diáconos, diaconisas, aparece ministros, enfim, líderes e tal, pero missionário não aparece. Por quê? Porque lá funciona o ministério de missioneiros, são para todos. Aparece, por exemplo, em São Marcos, não com esse título, pero entre linhas aparece em São Marcos, capítulo de número 16, versículo 15: ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Então, se a igreja em si é missioneira, amém, irmãos? Não é uma função de um ou de outro, da igreja missioneira. Então, se nós devemos fazer esta missão, a missão deve estar em nosso coração, porque está no coração de Deus. E é impossível alguém, uma pessoa convertida, salva em Cristo Jesus, que não tenha esse desejo de missões em sua vida. Ah, não, eu não fui chamado para isso, para ser missões. Ou outro dia assim, mira, eu fui chamado para ser missões em outros países. Se eu não hago nem em minha cidade, eu vou em outros países. Boa, irmãos. Se eu não tenho coragem, animação para ser missão em minha cidade, em meu bairro, como eu vou em outro país? Com outras culturas, outros costumes, e aí? Os irmãos compreendem como é? Imagina, como eu sabia num vídeo esses dias, alguém disse, mira, Deus me enviou para, pastor meu, me enviou para ser missão em Nova York. Fala, e na África, Moçambique, e outros países onde está, não chamou não? Não, é em Nova York, Londres. Deus chamando para ser missões em Londres, e outros países que realmente estão necessitando. Deus não chamou não? Então a questão é essa, irmã, é saber se é Deus mesmo que está nos chamando ou não. Agora, se eu não hago nem aqui, vou assim em outro país? Vou assim em outra cidade? E é típico, às vezes, das pessoas saírem de um país para o outro, em busca de trabalho, de uma vida melhor, e derrubar Deus enviou para cá para ser missão. Não é isso. Os irmãos compreendem a diferença de ser levado para ser missão como para trabalhar? Quem aqui foi enviado para a Espanha como missionário? Levante a mão. Os irmãos compreenderam? Veio para trabalhar, essa não é? Quem veio em busca de trabalho? Levante a mão. Para viver? Amém? Então não veio como missionários para cá, veio para trabalhar, para viver. Pero chegando aqui como és um cristiano, és um servo de Deus, não vai quedar parado. Vai congregar, vai servir a Deus e vai ser a obra de Deus. Amém. Esse não é, irmão? Glória a Jesus. Aconteceu com Filipe. Filipe saiu de Jerusalém fugindo. Estava fugindo de quê? O dia da perseguição de Jerusalém. Ele não fora para Samaria como missionário. Ele fora unido, porque os cristianos iam para todos os sítios. E ele iam para Samaria. Chegando ali, como ele foi do Espírito em tua vida, se manifesta o dom de evangelista em ela. E ele predica a palavra com poder, com autoridade, como sabia que na cidade todos se convertem ao Senhor. Então, todos nós outros somos missionários. Todos os cristianos salvos em Cristo Jesus já é convertido com esse dom, a ser missão. Uns um chamado específico, outros não específico. Uns se destacam, outros querem em anonimato, pero mesmo assim são usados por Deus para ser a obra missionária e ganhar vidas para Deus, vidas para Cristo. Uns
ganha, outros ajudam a se fortalecer na vida de fé, aconselha, enfim, todos nós outros fomos chamados para esse trabalho. Outros para dar cobertura espiritual. Eu não posso guerrear com a espada, pero eu posso quedar aqui na cobertura, com ele escudo. De forma que todos devem estar involucrados em esta obra gloriosa, esta obra missioneira. Capítulo 1. A necessidade de uma cosmovisão missioneira. Primeiro, o propósito da missão. Qual foi o propósito da missão de Pablo? Ou o propósito da missão que Pablo ensina à igreja de Roma? O propósito de Pablo era que a igreja de Roma compartisse de seu chamado missioneiro, que a igreja tivesse uma participação desse chamado de Pablo nesta missão, conforme Romanos 15, versículo 16. E também era levar a conversão do mundo gentil ao evangelho. Então, Pablo estava chamando a igreja de Roma para ajudá-lo em este propósito, que era evangelizar, levar a palavra de Deus a los gentiles. Então, esse mesmo propósito sigue aqui na igreja de Orense, que os irmãos, as irmãs sintam esta necessidade de unirmos com o propósito de levar a Orense o conhecimento do santo evangelho, da gloriosa palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Eu necessito de que os irmãos estejam comigo nesse propósito, nesse trabalho de levar a palavra. Amém. Porque era para isso que Jesus nos chamou. Então, a ser missão, não necessariamente teremos que ir para um outro país, não necessariamente teremos que ir para uma outra comunidade. Podemos começar a ser missões aqui em Orense. Haga missões com seu vizinho, com seu amigo, em seu trabalho, em tu hogar. Peça a ser missões, a ser algo, predicar o evangelho, falar do amor de Jesus. Eu já falei muito, pastor, não queria nada com Deus, mas nem tem uma excusa do diabo. Amém? Que nada com Deus aqui nessa cidade, pastor. Estou tendo o coração endurecido. As pessoas são ateus e tal, não querem nada com Deus. Não, essa mentalidade não é bíblica. Imagina se Paulo for a pensar assim. Amém? E eu admiro Paulo de tal forma que Paulo ele não saiu da região onde estava até adotar a região. Não, só vou sair depois que alcançar toda essa região. E ele disse: eu não predico, não quero predicar o evangelho de onde já foi predicado. Onde as pessoas dizem: não, eu quero levar ao conhecimento do evangelho a lugares, regiões onde não há conhecimento da palavra. Vira o que ele diz aqui no versículo 23 do capítulo número 15. Pero agora, não tendo mais campo em essa região, e desejando desde há ser muitos anos ir a vosotros. Paulo diz: mira, eu desejo ir a vosotros já há muitos anos. Pero como, aleluia, meu objetivo é predicar o evangelho aqui nesta região, e eu não quero predicar onde já fora predicado, aleluia. Pero uma hora já não tendo mais campo nessa região. Por quê? Porque ele já teria evangelizado aquela região toda. Ele já tinha predicado, ensinado a Cristo aquela região toda. A hora de eu vou a vosotros. Quem entendeu, diga amém. Às vezes muitos pastores, eles vão para uma cidade, queda de 6 meses, 1 ano, e já quer ir para outra cidade. Mira, Deus, acabou o meu trabalho, o meu ministério aqui já acabou. Deus, a hora que eu vou para um outro campo, outra cidade, porque aqui já acabou. E às vezes o pastor não tem a preocupação de estudar, de orar, de buscar a Deus, de ter conhecimento e tal, passa sempre algo novo, mensagem nova para os irmãos, agora com os recursos que tem, e diz: não quero mais que daqui, acabou, venceu o meu período aqui, eu tenho que ir para um outro sítio, outra cidade, onde nada me conhece e tal. Acabou, porque como pode? Eu posso que daqui 30 anos não vai acabar, eu quero mira quantas pessoas tem para conhecer a Cristo aqui em Orense, na região de Orense. Os irmãos compreendem como é? Então, há muito que fazer. E Paulo tinha essa preocupação: eu não posso sair de aqui preocupar em região onde já foi predicado, porque há muitos que não conhecem a Cristo. E minha preocupação é levar eles de conhecimento.
para que eles conheçam Cristo e sejam liberados por Cristo. E às vezes há irmãos que estão preocupados com crentes, irmãos que já são crentes, que estão em outra igreja, enquanto que os ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo, estão aí sem escutar a palavra. Ou às vezes estão aí querendo insistir com alguém que não quer. Já conhece a palavra, já congrega, não vem na igreja, não congrega porque não quer, ou não quer servir a Jesus e tal, e conhece, estão aí preocupados com ele, vamos irmão, insistindo com ele, vamos irmão e tal, enquanto que muitos estão aí sem conhecer Jesus, e nós não estamos nem aí com eles. Porque parece que alguém que já conhece vai aceitar, um que não conhece é mais difícil, ele não vai aceitar, vai burlar, vai criticar, quem está com rábia, ou tratar mal. A preocupação de Pablo não era esta. Esta é verdade que, chegando em Filipe, por exemplo, foi açoitado, ele e Silas, lançado na cárcere, a ponto de quedar com o corpo todo herido, com as mãos e os pés presos no cepo. Pelo mesmo assim orava e cantava alabança ao Senhor. E aqui na prisão se converteu um carcereiro com toda a sua família. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós não devemos ter essa preocupação. Necessitamos ganhar almas, ganhar vidas para Cristo, predicar para alguém todos os dias, predicar para alguém, e sepas, Deus sempre vai poner vidas, pessoas em tu caminho. Amém. E aproveite a oportunidade e habla de Jesus para eles. E quando Cristo não poner, salga tu em busca de alguém para falar de Cristo, falar de Jesus. Levar o conhecimento de Cristo, dizer que Cristo salva, Cristo libera. Pastor, se não crê, não se preocupe com isso. Se preocupe unicamente em predicar a palavra. Quem se encarga de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é Cristo. Amém. Amém, irmão? Amém. Nossa preocupação é predicar, falar do amor glorioso de Cristo. E deixar que o Espírito de Deus convença as pessoas e leva eles a se entregar a Cristo, a render aos pés de Cristo. Este é o propósito desta cosmovisão. Segundo, el agente de la missão. Quem é o agente de la missão? Miren, irmãos, é impossível nós outros fazermos missão e termos um êxito sem a principal presença do Espírito Santo. Sem ele não há como. Paulo já tinha esta convicção que o movimento missionário só poderia ser sustenido, bendecido e com êxito através da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em João, capítulo número 16, versículo 8, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele que convence. Então, a ser missão sem a presença do Espírito Santo é impossível. Porque é ele que tem que nos conduzir e nos usar com graça, com poder e convencer os corações das pessoas. Eu me acordo da história de um predicador, um pastor, que ele fazia culto na praça da cidade, todos os domingos pela manhã, e predicava e tal, as pessoas, e era assim, uma feira, e nada parava para escutar ele. E do outro lado tem um homem que vendia raiz. Em Brasília há muitos vendedores de raízes para ser medicina, tal, coisa assim. Então, um vendedor de raízes, e aí estava falando todas as raízes, que sana tudo igual medicina de índio, sana umas 1000 enfermidades, uma só raiz. Então, ele tal, e tantos, e estava multitud de gente para comprar as raízes dele. E de repente o pastor quedou indignado. Mas como pode? Eu aqui predicando a verdade, estudando e predicando a verdade, e nada para me escutar. E esse homem ganhando as pessoas com essas raízes, e as pessoas multiplicam para comprar essas raízes. E o pastor foi falar com o nome das raízes e perguntou a ele qual é o secreto. Ele disse: mira, pastor, o secreto é o seguinte: a diferença é que tu predica a verdade como se fosse mentira. Eu não. Eu predico a mentira como se fosse verdade. Por isso as pessoas vêm me escutar. Os irmãos compreendem, irmãos? Então, às vezes muitos vão predicar o Evangelho, mas predicam como se fosse mentira. Ele não predica com convicção, porque falta a unção do Espírito Santo, falta a graça de Deus, falta a autoridade, convicção do que está ensinando e falando, falta ter intimidade com Deus.
Porque as pessoas, quando predicam, alguém que tem conhecimento de Deus, quando tem intimidade com Deus, é desconhecido. Como também quando alguém predica de alguém que não conhece, que não tem experiência, todo mundo percebe isso também. Então, de que forma tu estás transmitindo o Evangelho? Transmitindo a palavra? É de alguém que tu tem intimidade? Porque quando falamos de alguém que tem intimidade, é distinto quando falamos de alguém que ouvimos falar. É ou não é? Então, para atrair os pecadores, ou para que eles para te escutar, aleluia, eles têm que ver isso, que tu tens uma relação, uma intimidade desse Deus com esse Deus que tu estás falando sobre ele. Glória a Jesus. Então, nunca predica o Evangelho como se fosse mentira, predica como é uma pura e poderosa verdade, e é o Espírito Santo que está em tua vida, vai trabalhar na vida deles, vai convencê-los do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, o Espírito Santo são as credenciais de um ministério autêntico que são dados por meio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Lá a esfera da missão. Como eu disse antes, Pablo não tem em mente de eu quero trabalhar, predicar em lugares que já havia sido predicado. E às vezes aí irmãos têm essa preocupação hoje, predicar para cristianos, para crentes. Não, venha para a nossa igreja, aqui é melhor e tal. Não, irmãos, não tem essa preocupação de predicar para crentes de outra igreja, querer atrair eles para cá. Eu sempre digo em mente, se és um peixe que está fora d'água, mira, está na caga aí, morrendo, fora, mira, traga ele para o aquário. Se não, se já congrega, deixa congregar, tranquilo, vai em busca de pecadores, de ímpios, pessoas que não conhecem a Cristo. Se quer vir congregar aqui, amém, glória a Deus, podemos congregar juntos e servir Jesus juntos. Pela nossa preocupação é de buscar ímpios, pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que estão desviadas, apartadas da fé, caídas na fé, que não conhecem a Deus. É essa que é a nossa preocupação. Porque nosso objetivo é ganhar vidas para Cristo. Alguém já é crente, já está salvo em Cristo Jesus, servindo a Cristo. Para que preocupar com ela? Em vez de corrermos em busca de alguém que está perdido aí sem Deus, sem Jesus. Não, porque aqui é melhor. Melhor em que aspecto? Aqui não há problema? Toda congregação da igreja há problema, porque nós outros somos problemáticos, ou não somos? Então, só o Espírito de Deus para ter misericórdia de nós outros, para que podamos unirmos e seguirmos juntos, em amor, em harmonia, em humildade, só através do Espírito Santo. Se não for, sempre há problemas. Então, se não querem enganar ninguém, que aqui não há problema, venha para cá, porque aqui é maravilha, é perfeito. Não hagas isso. Então, é assim que devemos ter em mente. Busca levar o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Amém. Aqueles que estão apartados de Cristo. Como eles predicam, chama para vir à igreja, ao culto, para adorar a Jesus. Fala, não, eu vou chamar um amigo meu, pastor. Congrega o Deus, chama ele para vir na igreja. Aí o irmão não vem, não abre com o pastor dele nada, e vem para aqui visitar, sem abrir com o pastor. O pastor ele quer saber, ele quer dar triste de esposa e aquele grande problema. Isso deu agrado a Deus, isso também. Então vai em busca de alguém que não conhece a Cristo. Não conhece a Cristo? Está desviado, está apartado? Sim, venha participar do culto. Venha ouvir a palavra. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, e ora a Deus para que ele venha, escute na palavra, seja obedecido e liberado por el Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Relações interpersonais, isto é fundamental para esta visão, cosmovisão, ou seja, as relações interpersonais. O que é as relações interpersonais? As relações interpersonais são relações entre pessoas com o outro, convivência, se relacionar com o outro. E isso é importante para que podamos levar o Evangelho a vidas, se relacionar com as pessoas, com os irmãos. Às vezes, tuvo muito isso na igreja. Irmãos que pensavam, mira, eu sou tão santo que eu não posso me relacionar com alguém que não é cristiano. Eu não posso relacionar com ela e mal saluda, e às vezes nem saluda. E às vezes na igreja teria uma saudação assim:
Eu saludo os hermanos com a paz do Senhor Jesus e os visitantes com uma noite de bem-vindos. Então, na apresentação já havia já a separação. Nós vamos compreender? Então não existe isso. A paz do Senhor, ou bendições a todos, independente de quem que seja. Se um espírita, venha aqui um satanista, venha aqui que vem, um católico, venha um budista, visitou a igreja, lá salutação para todos. Saudação, bendições a todos os irmãos, não é bendições para os irmãos e aqueles que não são cristianos, uma boa noite de salvação. Não, isso não se pode. Amém, irmãos? Então, a saudação para todos, as bendições para todos. Predicou o Evangelho, isso quem quer entregar a vida a Cristo, se quis entregar, o Espírito Santo está no coração, amém, glória a Deus. Pero nós outros, a relação interpersonal é importantíssimo para se acercar dos impíos. Como podemos levar Jesus para eles se nós não cercarmos deles? Amém, irmãos? Amém. Até porque é impossível se relacionar com o impio. Nós temos que trabalhar. Na escola não tem escola só para cristiano, tem. Uma empresa não só trabalha cristiano. Se for uma empresa que tem 2 funcionários, ou um funcionário que é cristiano, por uma empresa de 400, 100, 200, 300, ou mais, ou precisa menos, 50, alguém não é cristiano. E Paulo diz que nós não devemos, quando digo para separar de los infieles, ele diz não daqueles que são impíos, diz daqueles que são cristianos. Diz que são cristianos e vivem no adultério. Vive que são cristianos e vivem se emborrachando. Vive que são cristianos e vivem aí no escândalo. Paulo diz, nem comais com estes. Pero com os impíos não. Porque ele diz, se nós não tivermos que separar dos impíos, vamos ter que sair fora do planeta. Porque é impossível não estudar em uma escola que não tenha impio. Trabalhar em uma empresa que não tenha um impio. Andar na casa onde não tem um impio. Viver em um edifício onde não tem impio. Nós vamos entender, irmãos? Então, a relação interpersonal é fundamental. Devemos relacionar com ele, saludar bem. Não com indiferença, sentindo melhor que eles. Não vai parar para não ir nunca. Sentir melhor que eles, mais tanto que eles. Não vamos. A amistade, a relação é importante, mas eu não estou dizendo conviver com eles. Eu tenho que conviver com eles então. Se ele vai sair de festa, eu vou sair com eles de festa. Vou com eles, vai tomar uma copa, eu vou tomar uma copa com eles também para enganar eles. Não, é eles que estão te enganando. Aí Paulo, Jeremias diz, e pega eles para vós, não vós para eles. Amém. Quem entendeu, diga amém, Jesus? Amém. Então, se isso é assim importante na relação interpersonal. Agora, algo que ajuda na relação interpersonal é a relação intrapersonal. Interpersonal são com os outros. Se relacionar com os outros. Agora, a relação intrapersonal é a relação consigo mesmo. Para eu ter uma boa relação interpersonal, uma boa relação com o outro, eu necessito ter uma boa relação intrapersonal. Ou seja, eu necessito ter uma boa relação comigo mesmo. Porque se eu não tenho uma boa relação comigo mesmo, eu não vou ter uma boa relação com o outro. Por que alguém trata o outro mal? Porque ele não está bem consigo mesmo. Então qualquer coisa já maltrata. Ele não está bem consigo. Há um problema consigo. Então, a relação intrapersonal é importante para ter uma relação interpersonal. Eu necessito relacionar bem comigo mesmo. E às vezes a pessoa mira no espelho e não se suporta. A própria pessoa não se suporta. E tudo que se acerca perto dela. Por quê? Porque tem um problema interno que necessita ser sanado. Então, a presença do Espírito Santo é fundamental. Ajuda-me, Senhor Espírito Santo. Ajuda-me. Dê-me graça, dê-me força, dê-me paz. Para que eu possa me relacionar, ter uma relação interpersonal comigo mesmo.
e depois com o outro, para que eu possa compartilhar de Jesus sobre Jesus para com ele e levar e o Espírito Santo convencer ele por o poder da gloriosa palavra. Aí vem o primeiro item, individualismo. Esse Pablo combate aqui esse individualismo que estava presente na igreja do primeiro século, que era um grupo de pessoas que seguiam uma doutrina herética, onde eles provocavam a dissensão na igreja, contendas e dissensões. Pablo diz para apartar destes. Mira, Romanos 16, verso 17, diz assim: mas os rogo, hermanos, que os fijeis em los que causam divisões e tropeços, em contra a doutrina que vosotros habéis aprendido, e que os aparteis de ellos. Então, na igreja de Roma, tinha um grupo de irmãos, de cristianos, que eles eram contendores divisores, provocavam divisão. E geralmente esses são hipócritas. Eles não chegam assim por exemplo, para confrontar o líder. Ele busca afrontar e não confrontar. Meus irmãos, entendem? O que é confrontar? Confrontar é com a palavra. Mira, pastor, não estou de acordo porque a palavra está dizendo assim, assim, assim. Isso é confrontar. É dizer e mostrar. Aqui está. Agora, quando a pessoa não faz isso, ele busca afrontar, aí ele queda por detrás, sembrando a contenda, a divisão. E é tão interessante, e isso é individualismo. Por quê? Porque a pessoa se isola. O cristiano se isola. Se isola e fica com tu ponto de vista, tua ideologia isolada, hasta que o autor impulsa aqui, o ponto de vista do autor aqui, hasta que ele consiga ter alguém que compartilhe o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Aí que era um com o outro, falando mal da igreja, mal da liderança, mal do pastor e tal, porque eu creio assim, e é dessa maneira, e aí começa a divisão. E quando encontrar alguém enfermo, no aspecto de alma enferma, aí reúne um grupinho e começa a falar mal da igreja, de repente vai fermentando diversas pessoas, diversos não convertidos. Hasta irmãos que está maduro, às vezes na vida de fé, se contaminam. Então, se esse problema, isso não é coisa de minha cabeça, não é coisa que eu inventei, que eu preparei para dizer isso aqui, não. Isso aqui está em la lição. Então, irmãos, o que passa? Esse problema, Pablo já enfrentava isso, na igreja de Roma. Então, ele diz para os irmãos: aparta, mas rogo, irmãos, que os fiéis a los que causa divisões. Eu disse aos irmãos que nós outros, na igreja aqui, tem uma visão. E essa visão, quando digo visão, está dizendo é uma. Se passou de uma visão, aí já é divisão. Porque divisão é quando há 2, 3 ou mais visões. Então nós outros seguimos uma visão. Amém. Se passou dessa, aí já é divisão. Então ele começa a ensinar outra visão. E aí diz para não, eu não estou de acordo porque está assim, assim, assim. Mira o que isso comigo, mira o que isso para mim, mira o que isso com o irmão ali. E aí o novo convertido, que não tem madureza de fé, empieza já guardar um rancor, uma mágoa, que dá débil na vida de fé. Eu também não vou ir na igreja mais e tal. E aí empieza fermentando. E às vezes eu disse, como já disse os irmãos, muitas vezes o pastor é como padre e marido. É luto a saber das costas. Quando sabe, às vezes não tem nem como resolver o problema. Às vezes não é assim? Lá o Eliú está causando problema e lá a madre diz: eu vou contar para tu padre, hein? Ameaçando ele. Acha que não funciona mais, já explodiu tudo, aí já é o conhecimento de padre. E pastor não é diferente. Quando chega a trair um problema, o conhecimento de pastor, já pode ver que a igreja quase todo já sabe. Aí fala: não, eu não vou dizer para o pastor porque aí é tisne.
Tisme é tu dizer para alguém que não vai resolver o problema. A irmã errou. Eu vou dizer aqui para a irmã Lina, mas é para orar, tá, irmã Lina? É para orar. A irmã Lina vai resolver o problema? Se vai disciplinar a irmã Lina vai fazer isso? A irmã Lina vai chamar a irmã para conversar, para falar, para resolver o problema? A irmã Lina não vai. Quem é que vai fazer isso, tem autoridade para isso? Não é o pastor? Pero eu não vou falar com o pastor não, porque é tisme. Agora, falar com a irmã Lina não é tisme. Falar com a irmã Lina que é tisme, porque aí não vai resolver o problema. Perdona, mas permite usar o nome, vale? A irmã Lina é íntima, tá? É da família. Todos na família ainda tem mais intimidade. Então, irmãos, nós não estamos compreendendo como é? Então, levar ao conhecimento de um irmão que não vai resolver o problema, isso é tisme. Ah, vou dizer para orar. Não, mas o problema tem que solucionar e não orar. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Orar para não vir o problema. Vem o problema, a hora não é orar, a hora é resolver o problema. Eu vou dizer para a irmã para orar. Não, tem que dizer para quem vai resolver o problema. Pero não é assim que geralmente tu faz. Ah, não, aí porque pensa na amistade. Ah, é meu amigo, é minha amiga. Eu sempre digo aos irmãos, gente sempre diz aos irmãos e aos obreiros, a amistade é a parte de vida espiritual com Deus. Um irmão chegou em mim, em Brasília, e disse, mira, eu pregava numa igreja e disse, mira, irmão, estão acontecendo isso, isso e isso, com os jovens na igreja e tal. E eu digo, mira, irmão, tu chama o pastor e habla com ele. Porque se tu não chamar o pastor até tal dia, eu vou chamar e falar que tu está me dizendo isso. A amistade é a paz, sou tu amigo, pero comungar com ele pecado não. Então é o pastor que resolve, não sou eu. Então chama ele e conta o que está acontecendo. Porque se tu não disser isso, eu vou dizer assim. No dia seguinte eu vou me abrir o pastor e tal, já resolveu o problema. Agora aquela não abre. Aí tem aquela, sempre alguém tem um amigo mais chegado. Essa não é essa. Diga para o irmão, permita, irmã Lenai, usar o nome. Diga para o irmão Lenai, porque é amigo de chegado é o irmão Lenai. O Lenai tem um amigo mais chegado. O Lenai passa para o amigo mais chegado. Aí esse amigo dele tem um amigo mais chegado. Passa para ele, de repente, não está sabendo. E era o pastor? Não, disse que me disse. Aí alguém chega assim: ah, pastor, disse que me disseram para ele, que disseram também, que disseram que está assim. Resolve aí, pastor. Não acho nada. Aí eu digo, me disseram, pero Deus não pode ser quem disseram. Porque disseram a ele que também não pode ser quem disseram. Isso não é tismo. Isso é de Deus. Hasta Satanás está preocupado com esse tipo de coisa. Hasta ele está admirado, irmão, com isso. Nós vamos entender como é um grande problema? Então, isso aconteceu em Roma, na igreja de Roma. Me disseram que eu não pode dizer. Uma pessoa chegou e disse, pastor, está assim, pero eu prometi que não dizia quem de rua. Então, isso é tisme, irmã. Então, é tisme, e se tu não quer ser uma tismosa e não quer dar um nome aos bois, nem habla, porque isso não é coisa que se faz. Isso é tisme. Deus não está trabalhando mesmo isso. Melhor é calhar. Quem entendeu, diga bem, Jesus? Então, o pastor é duro. Não é o pastor que é duro, não. É a palavra que é como uma espada que tem fio dos dois lados. Então, se nós amamos na obra de Deus e queremos ver o crescimento da obra de Deus, vamos trabalhar como tal. Agora, se nós nos gostamos de lei, de contenda, de problema, de confusão e de coisas assim, está fora da direção do Espírito Santo. E Paulo diz para fijar. Agora, fija bem quem são os contendeiros. Fija bem quem são aqueles que sempre contendem entre os irmãos, os tismosos. Fija bem eles e aparta deles. Não quer daí de cafeteria em cafeteria com tismoso, não. Paulo não diz assim, por que não existia cafeteria como hoje? Senão Paulo ia dizer assim: evita, fica bem que são os tismosos e contendeiros e aparta deles. Não queda de cafeteria em cafeteria abrindo mal pela igreja. Vamos tomar um café, irmão. Passa anos sem meu irmão. Aí quando quer ser um título, vamos tomar um café, irmão. Vamos, aonde na cafeteria?
Jesus está em meio disso? Não está, irmão, não está. E Pablo diz claramente, para fijar bem e se apartar dessas divisões, e aparta. Não, pastor, eu não estou de acordo com a visão da eclésia. Amém, irmão, busca outra. Busca outra eclésia, vá congregar e servir a Deus. Pero não queda contendendo, não queda provocando divisões, porque tu pode ir para o inferno e levar muitos contigo. Pastor está mandando assim, não, eu não quero que nada saia da igreja, quero congregarmos juntos. Pero, se não estou de acordo com a visão da instituição, não estou de acordo com como é feito a igreja, que eu não quero, e agora quedar contendendo, isso não pode. Isso não pode. Isso é um problema seríssimo para o organismo vivo. Um irmão que já tem madurez não se deixa contaminar pelo novo convertido. Alguém que não tem madurez na vida de fé. Então, isto Pablo habla aqui com relação ao individualismo, que era um problema que estava surgindo aqui na igreja de Roma. Esse individualismo será caracterizado em hecho de que ele sirva a seu próprio estômago e vientre, viva para si mesmo. Então ele vive para si seu próprio ventre, ou seja, estão de acordo com as coisas que lhe satisfazem. Faz as coisas para satisfazer seu próprio ego, seu próprio eu. Então não me agrada, não está satisfazendo me eu, então não estou de acordo, e aí vai contaminando um e outro. Esse problema estava surgindo aqui na igreja de Roma, e Pablo diz, não, isso não pode seguir. El faccioso generalmente está um indivíduo solitário, hasta o momento em que agrupa outros para compartilhar seu pensamento pouco saudável. Então queda solitário hasta encontrar outro para compartilhar os mesmos pensamentos. E aí quando encontra, Deus. E é tão interessante que parece que um enfermo detecta outro de lejos. Já observou isso? O enfermo detecta outro, parece que é um radar. Eu não sei se é um olor, parece que é um radar. O enfermo detecta outro de lejos. Pode que não abra com a pessoa meses ou anos para descobrir o que ele está enfermo. Já se acerca. Oh, irmã, quanto tempo? Te echava de menos. Quanto tempo não hablamos? Vamos tomar um café? Vamos falar, irmã? Vamos. Aí pensa, irmão, eu soube que passou isso contigo. O pastor te demorou a atenção. Mas comigo também. Aí peça. Isso é de Deus, irmão? Seja sincero. É de Deus? Não é. Os irmãos compreendem como são as coisas? E Pablo, o Espírito Santo chama a atenção da igreja de Roma. E não quero só em Roma, para nós também. Por quê? O Espírito Santo conhece, homem é homem, ser humano é ser humano. Só cambia o siglo, a cultura, o idioma, só cambia isto. Pero o caráter do ser humano, a natureza humana e pecaminosa e caída, sigue. Então, os mesmos problemas que surgiram na igreja de Roma, temos aqui. E é por isso que temos que combater. É por isso que quedou registrado na Bíblia, para combater sempre. Enquanto houver igreja no mundo, acha que Cristo arrebata a sua igreja, vai ter esses problemas. E nós outros, como homens e mulheres de Deus, devemos ter conhecimento da palavra de Deus para combater esses problemas e assim sermos uma igreja sana por el poder de Jesus. Amém. Algo que nós vamos querer dizer com relação a esse tema? É muito forte, não, irmãos? Não é fácil, mas temos que falar sobre isso. A doutrina não é minha, a igreja não é minha, é de Cristo. Estão a trabalho de Cristo. Então Deus não pode deixar sem falar sobre esses temas aqui. Outro, sensualismo e antomianismo. Também tinha esse grupo de pessoas na igreja
do primeiro siglo, que era, eles seguiam no conceito ou na doutrina de los gnosticismos, que eles só valoravam o espírito, o corpo, a matéria para eles era mala. Então eles não valoravam a matéria. E com esse pensamento, aí vinha o sensualismo e o antinomianismo. Antinomianismo eram aqueles que eram contra a lei. Para eles, a lei não servia para nada. Era só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a lei não servia para nada. Nem leis morais, nem leis civis, cerimoniais, nem morais. Eles acreditavam que não necessitava de leis para a sessão expressa alguma. E uma vez que não estava de lei, estava no período de la graça, não precisava de obedecer a palavra, obedecer a Deus para ser salvo. Porque ele estava salvo. Então, sendo assim, incluindo esse sensualismo, que o sensualismo não se trata de sensualidade, disposição do corpo, ou de sensação, de se entrega ao prazer. Ou seja, para eles, tudo que traz esse prazer era bueno. Então, era por isso que para eles não tinha pecado. Poderia ser qualquer coisa, adulterar, prostituir, ou fazer qualquer coisa que fizesse, para eles não era pecado. Então, tinha essa concepção. Mas isso é uma heresia. Isto é contra os ensinamentos da palavra de Deus. Pablo, ele sofre e combate isso na igreja de Roma. E infelizmente, irmãos, se não cuidarmos, pouco a pouco essa ideologia vai entrando nas igrejas. Hoje, por exemplo, muitos vão na igreja hoje para sentir prazer. O culto tem que proporcionar prazer. Alguns gostam dependendo da alabança. Se a alabança traz um pouco de prazer, ele gosta, senão não. E na Espanha há um não. Pero em Brasil e outros países da América, a igreja é igual frutas. Assim como há fruta para todos os gostos, há igreja para todos os gostos. Todo tipo de igreja que tu queres, há aí. Todo tipo de igreja que queiras, que deseja, há aí em Brasil. Porque lá, não, essa não me gusta, porque não me satisfaz. Eu quero uma igreja que baila. Eu quero uma igreja onde tudo é leve. Uma igreja onde tudo é cor rosa. Eu quero uma igreja onde as mulheres querem com o cabelo só solto. Não, eu quero uma igreja onde as pessoas não podem entrar de sapato. Eu quero uma igreja onde o púlpito é como uma planta de surf. Onde as músicas cristianas é rock. E tá, tudo isso. Eu quero uma igreja onde dentro dela as luzes é como se estivessem em um clube. Ai. Para todo tipo, ai. E as pessoas querem o quê? Prazer. A igreja que o culto parece estar em uma discoteca. E luz. Ai. Igreja. E multidão. Porque eles vão atrás do que traz o quê? Prazer. Se traz prazer, é de Deus. Se não traz prazer, não é de Deus. É tanto que, pouco a pouco, essa ideologia vai entrando na mente de muitos irmãos. Tem nossa igreja aqui em Orense. A gente pergunta, irmão, por que não foi ao culto? Eu não senti, não me deu na gana. Eu não senti de ir ao culto. E aí, só não ora quando sente, só não vem na igreja quando sente de venir, só não lê Bíblia quando sente. Os irmãos compreendem como é, irmãos? Não é essa alabança, alabança me gusta, essa alabança não me gusta, porque uma alabança parece que está, é uma alabança mais animada. Amém? Pero sepas, a alabança não é para vós outros, para mim. A alabança é para Deus, para Jesus. Então, eu não tenho que gostar da alabança, ou tu gostar da alabança. Quem tem que gostar é Cristo, porque é para Ele. Então, nós devemos ter em mente uma coisa, que não estamos em busca de prazer, estamos em busca de agradar a Deus.
Amém, irmãos? Então, ser cristiano, ser servo de Deus, é morrer, muitas vezes por nós outros, para viver em Cristo. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. E Pablo, ele confrontou essa ideologia de sensualismo e antinomianismo. As leis morais não devemos cumprir, mas as civis e as leis morais sim. Amém? Estudamos em missão anterior. Aqui que desobedece a autoridade resiste o próprio Deus, porque nenhuma autoridade foi construída a não ser por Deus. Dê acesso ao que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra a constituição do país onde vive. Só não devemos cumprir uma vez que é contra a palavra de Deus. E aí devemos estar dispostos a sofrer as consequências, hasta morrer se necessário, por causa de Cristo. Por el contrário, não cumpra, pague os impostos, ande de acordo com a Constituição, e Deus vai estar nos obedecendo segundo sua vontade. Necessidade espiritual em la obra missioneira. Nós outros dependemos, Pablo ele entendia, compreendia muito bem que na obra missioneira ele necessitaria de cobertura espiritual. Eu necessito de cobertura espiritual, e eu estou sempre dizendo aos irmãos, ore por mim, ore por minha família, ore um por el outro. Nós outros necessitamos de cobertura espiritual. Eu não pode pelear só, irmãos. Há coisas que só o Deus pode fazer, vós outros não pode fazer, só o Deus pode, pero vós outros pode ter pode compartilhar, orando, apresentando a Deus. Por exemplo, nós outros vamos agora, depois do culto, temos culto na congregação de Chinsu e na congregação de Portugal. Uma equipe de irmãos estará indo para Chinsu e eu com outra equipe estarei indo para Portugal. Muitos irmãos, ou quase todos, não poderá ir com nós outros, pero poderá participar, como orando, apresentando a Deus, para elombrar, salvar a alma, liberar, fortalecer os irmãos, enfim, de maneira que todos podem estar aí firmes. Pablo, ele tinha esta visão, esse conhecimento, é tanto que ele diz assim, pero os rogo, hermanos, por nosso Senhor Jesucristo, e por el amor do Espírito, que me ajudeis, orando por mim a Deus. Então, eu necessito da ajuda dos irmãos. Essa palavra ajudar, dentro do termo grego, é sinagonissatai, que significa lutar ou contender junto com alguém. Então, Pablo, ele pede à igreja que orasse, que ajudasse em oração, para lutar com ele, esta peleia espiritual. E eu pido aos irmãos da igreja, é por isso que o Espírito de Deus pôs no nosso coração em propósito, desse ano 2021, propósito de ajuda e orações para 2021. E todos os irmãos do início do ano, que pessoas no início do ano, de dezembro até o início do ano, correu esse propósito de oração e ajuda, e estão ajudando todos os dias, uma equipe de irmãos estão ajudando, de forma que os 365 dias, ou 396 dias, que o 31 de dezembro, também os 31 dias foi também incluso nesse propósito. Então, irmãos orando e ajudando. E no mundo espiritual, há uma revolução muito grande no mundo espiritual. Deus está fazendo coisas, ha hecho e está fazendo coisas grandiosas, irmãos, que muitas vezes não parou para perceber. Pero hasta o fim do ano vendrá o que Deus está fazendo e vai seguir fazendo. Falando sobre isso, há poucos dias, há um mês e picos, eu pedi aos irmãos para orar por uma irmã que pediu oração na cidade, eu pedi o nome, e vive na província de Odóia, que sua filha estava com tumor no coelho, e pediu que orasse para que Deus peça misericórdia. Eu pedi à igreja, oramos juntos aqui e tal. Quando fui a orar, enviou a foto e dele milagre que Deus realizou na vida de sua filha, para a glória do nome de Jesus. Então, se na igreja, quando se une para orar, para buscar a Deus, Deus faz coisas grandiosas para a glória do santo nome. E restituição de vidas, de família, vidas que estavam praticamente mortas, enfim, tantas coisas grandiosas. Deus tinha e vai seguir sendo.
Por quê? Porque há cobertura de orações. Não é aquela la visão individualista, só miro el yo, el mi trabalho. Não, é nosso. Somos um corpo, um organismo. Por mais que as funções sejam distintas, mas somos um povo, uma eclésia. Amém? E o Espírito Santo usa cada um segundo sua vontade e sua necessidade. Então devemos unirmos e fazermos esta cobertura de oração. Então Paulo diz, ajuda-me. Estava dizendo, ajuda-me a lutar, a contender juntos contra as forças malignas, a fim de que a obra de Deus cresça e se fortaleça em nome de Jesus. Já para terminar, item 2. A necessidade do refrigério espiritual. Glória a Jesus. O que enreda este refrigério espiritual? Pablo deixa claro que é a predicação do Evangelho. Ele enreda em nós outros esse refrigério, um gozo, uma alegria extraordinária. Porque nós outros sembramos em uma convicção de que vamos cosechar. E nem sempre, muitas vezes, esta missão, ela envolve conflitos espirituais, muitas lágrimas. Amém, irmãos? Esta missão, a ser a obra de Deus, ela traz muitos conflitos, muitas lágrimas, pero depois resulta em bendições, em gozo, em alegria, em vitórias em Cristo Jesus. Vamos ler o texto aqui em Salmo de número 126. Eu gostaria que todos mirassem, lessem esse salmo para ver como é importante, como é as missões e o refrigério que o acesso à missão traz aos outros. Salmo 126, versículos 5 e 6. Alguém leia, por favor. Los que sembraram com lágrimas, com regocijo se cegarão. Irá andando e chorando el que lleva a preciosa semilla. Amém. Mis hermanos, los que sembram com lágrimas, com regocijo, cegarão. Irás andando e chorando, e ele leva a preciosa semilla, mas volverá a venir com regocijo, trazendo seus gavilhos. Aleluia. Amém? A missão, predicar a palavra, levar o conhecimento do Evangelho de Jesus, muitas vezes com lágrimas, com conflitos, uma peleia muito grande, muita dolor às vezes, pero de repente concede com gozo, regocijo, alegria, com cântico. Amém? Amém. A ser a obra de Deus é algo extraordinário, algo prazeroso, a ser a obra de Jesus. Às vezes há irmãos que pensam, não, vou parar, pastor, eu não quero mais, porque já não aguento mais. Porque muitos pensam, quando alguém está de fora, vê os irmãos nascendo na obra de Deus, alguém predicando, alabando, ou nascendo na obra de Deus, eu quero também. Eu quero porque é muito bonito. Eu quero, eu sinto que eu sou sendo chamado para isso. Mas ele não para pensar que há conflitos. Vê alguém predicar aqui, ele não sabe quantas horas que separou antes de ajuda, de orações, de estudo, de investigação para predicar. Que bom predicar, que bom fazer essa ensinança e tal. Sem dizer lá nos conflitos no mundo espiritual, nas perseguições. Os irmãos entendem, irmãos? Muitas lágrimas são derramadas, pero de repente vem andando, vem o gozo, o regocijo, a alegria da cosecha, ver o atuar de Deus, o atuar de Jesus. É por isso que nós não podemos desanimar, persistir nunca, porque a recompensa vem de Cristo. Pablo, por meio do Espírito Santo, nos deu exemplo
E é tão verdade que ele não desistiu nunca. Ele sabia que estava se acercando no momento de glorificar a Deus com sua morte. Por isso, em Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim, que já se acercava o momento de glorificar a Deus com sua morte, e digo, eu combati o bom combate, acabei, terminei, completei a carreira, guardei a fé. Agora a corona da vida me espera, não só a mim, como também a todos quanto ama a menina de Jesus. Então, se Pablo sabia que estava se acercando o dia de sua morte. Eu tive a oportunidade de visitar a prisão em Roma, onde Pablo estuvo, Pablo e Pedro, horas antes da morte deles, e eu pensando como foi o sentimento de Pablo estando ali, pensamento dele que só iria sair de ali para ser morto. Pablo decapitado e Pedro crucificado. Pelo momento algum eles desistiram. Amém, irmã? Caminharem rumo à morte com regocijo, com alegria, porque Pablo com satisfação, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Glória a Jesus. Com tipo de morte, Pablo disse, não me preocupe, porque eu completei a carreira. Quem aqui já completou a carreira? Levante a mão. Quem já completou a carreira? Levante a mão. Quem crê que aún não completou a carreira? Levante a mão. Diga, dê-me força, Jesus. Amém, irmão? Queira Deus que nós outros poderemos dizer como Pablo disse, aleluia, combati o bom combate, completei a carreira, está completa, não há nada mais para ser, está completa, guardei a fé. Pero eu admiro tanto Pablo, que mesmo sabendo que iria morrer, Pablo disse, aleluia, na prisão e na cárcere, Timoteu, trai-me o pergaminho. Que era o pergaminho? A Bíblia. Traga os livros sagrados para estudar. Mesmo sabendo que ia morrer, para em momento algum Pablo queria se apartar da Bíblia, porque ele queria alimentar a sua alma, o seu espírito, para enfrentar tudo que tivesse que enfrentar, até o dia, é o momento de sua partida para a eternidade. Amém, irmão? Amém. Que é o mesmo Espírito Santo que atuou na vida de Pablo, llenando essa convicção e obedecendo tua vida, pode estar sobre nós outros. E que nós outros sejamos um instrumento na mão do Espírito Santo para levar a Orense, as cidades, pueblos, cerca de Orense, Espanha, e por onde podemos os pés, podemos predicar Jesus, ensinar Jesus, e vidas sejam salvas e liberadas por Cristo. Predique, irmãos, predique, abra de Jesus. Pode dizer que multitud de vidas vão se converter através de suas prédicas, dos ensinos, e tu nunca vais saber. Pode ser que muitos já se converteram através de uma palavra que tu transmitiste a eles, e tu não sabe, mas não importa se sabemos ou não sabemos. O importante é que vida seja salva por Cristo Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus bendiga os irmãos. E que nós poderemos sair daqui hoje com uma visão de mundo missionário diferente. Uma visão distinta. E que poderamos orar ao Senhor Espírito Santo para incender esse fogo em nossos corações por a evangelização em nome de Jesus. E Deus bendiga a todos em nome do Senhor. Vamos